espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, hoje a gente vai começar um conteúdo novo, tá? Que é a introdução à genética, são os conceitos básicos da genética. A gente já havia falado um pouquinho durante a nossa aula, tá? Então, hoje a gente vai esmiuçar isso bem aí com vocês. Então, a genética ela é a ciência que estuda o quê? A hereditariedade e as variações nos organismos, né? Então, é a ciência que vai estudar as características hereditárias dos indivíduos e a transmissão dela ao longo das gerações. Essa ideia, né, dessa genética, dessa transmissão de características, ela é muito antiga. Ela começou, né, com esse filósofo grego aqui, o Hipócrates, no ano que ele nasceu no ano de 460 e viveu até 377 a.C. Ele acreditava que os filhos herdavam características através de pequenas partículas, mas ele não sabia quais partículas, como isso acontecia. Depois, o Aristóteles acreditava que no líquido seminal do pai era o responsável pelo surgimento do bebê. Tá? Até meados de 1640, acreditava-se que o homem era o único responsável pela geração de um filho, cabendo à mulher somente a gestação. Então, olha só, né? 1640, então tem uma data aí um pouquinho pequena, né? Então, isso gerava, né, uma teoria chamada de pré-formista. As pessoas achavam que só o homem dava origem a um novo organismo, a um novo ser, né? Então, a teoria pré-formista. Depois, né, veio o homúnculo. Com o desenvolvimento do microscópio, foi possível, né, verificar, né, olhar estruturas, e eles acreditavam que o que eles estavam vendo lá dentro do espermatozoide era a miniatura de um ser humano, né, um homúnculo. Depois, o Graff, que viveu de 1641 e morreu em 1630, ele descobriu, ao dissecar fêmeas de animais durante a época da reprodução, que havia modificações nos óvulos das fêmeas e admitiu, então, a partir daí, que as fêmeas participavam do processo de reprodução, tá? Teoria da epigênese, ela veio aí por volta do ano de 1800, afirmava que um novo ser era formado pela combinação de compostos masculinos e femininos. Então, aqui, a participação da mulher, né, das fêmeas das espécies, né, ela estava em alta. Depois nós temos a teoria da pangênese. Os órgãos de um ser produziam pequenas cópias de si mesmos, denominadas gêmulas, e elas eram transportadas pela circulação até os órgãos reprodutores, os testículos e os ovários. E aí a combinação dessas gêmulas, elas dariam origem a um novo organismo, tá? E aí o Mendel, por volta do ano de 1800, ele elabora, então, a teoria da transmissão dos caracteres biológicos, não com os termos que nós vamos ver hoje, esses termos vieram bem depois, tá? Mas ele estudou a hereditariedade fazendo o cruzamento entre ervilhas. E ele concluiu que deveria haver fatores genéticos que determinavam as características de um ser. Ele não usou esse termo aqui, ó, genético, tá? Ele não usou esse termo. Ele usou apenas o nome fatores, tá? Então, para Mendel, ele concluiu que haviam fatores, tanto num organismo quanto no outro, e esses fatores se combinavam na época da reprodução para produzir genes. Como que ele chegou a esta conclusão? Ele cruzou ervilhas, né, plantas de ervilhas, que só produziam sementes verdes geração após geração. Então, essa planta aqui, todas as ervilhas que ele plantava, elas produziam ervilhas verdes. Essa daqui, tudo que plantava produzia ervilhas com sementes amarelas, geração após geração. Então, ele chamou essa primeira geração aqui, essa geração P vem de parental, de pais, ele dizia que essa geração eram de indivíduos puros, porque um indivíduo sempre dava origem a outro com a mesma característica. Aí ele resolveu fazer uma fecundação cruzada, ele resolveu misturar os fatores reprodutivos aqui. Nessa época já se sabia que as flores eram as unidades reprodutoras dos vegetais, tá?
Então, ele, como essa planta não fazia fecundação cruzada, porque a corola, que é o órgão reprodutor das flores, era completamente fechada e impedia que o pólen da flor A saísse e fecundasse a flor B e vice-versa. Então, o Mendel fez esse cruzamento de maneira artificial. Então, ele pegou o pólen da ervilha verde e fecundou a ervilha amarela. E o que ele observou na primeira geração, na F1? Ele observou que todas as sementes eram amarelas. Essas letrinhas aqui, gente, o Mendel não via, ele só via a cor. E aí ele deixou que essa geração F1 fizesse autofecundação, ele não interferiu mais no processo. Quando ocorreu a autofecundação, ele observou que apareciam 3 ervilhas amarelas e uma verde. Esse caráter, essa característica verde que tinha ficado desaparecida aqui na primeira geração, ela reaparecia na segunda geração, mas uma quantidade pequena. Hoje nós chamamos esses fatores hereditários de genes. Depois, no ano de 1950, esses dois pesquisadores aqui, o Watson e o Crick, eles desvendaram a estrutura molecular do DNA. E ele descobriu, né, através dos estudos dele, descobriu-se como que esse DNA era formado e como que ele funcionava. Eles receberam o Prêmio Nobel de Química na época por isso. Então, essa aqui é a estrutura, né, o modelo tridimensional, o modelo espacial da molécula de DNA. Né, uma molécula helicoidal formada por nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos sempre se ligam na combinação adenina com timina, citosina com guanina. Então, o que é a genética? A genética é a ciência que estuda a transmissão dos caracteres hereditários nos seres vivos. Então, não é exclusividade nossa. Nós estamos vendo aí a corrida para a vacina contra o coronavírus só foi possível por quê? Porque o material genético do vírus, que no caso não é um vírus DNA, e sim um vírus RNA, esse material genético, o RNA do coronavírus, ele foi codificado, ele foi todo estudado para que a gente produzisse uma vacina em cima disso, tá? Então, não é exclusividade da espécie humana. O que é a hereditariedade? É o conjunto de processos biológicos que garante a cada ser vivo receber e transmitir informações genéticas através do processo de reprodução. Então, tá. Então, vamos falar um pouquinho desse cara aqui, ó, do DNA. O que é o DNA? O DNA é o material genético dos seres vivos, com exceção dos vírus RNA, como o vírus da AIDS, como o coronavírus, tá? Então, a sigla DNA é a sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico. Do que ele é formado? Ele é formado por nucleotídeos. Isso aqui é a estrutura de um nucleotídeo. Então, tem um fosfato que se liga a uma pentose, né, que é um açúcar com 5 átomos de carbono. No caso do DNA, essa pentose se chama desoxirribose, que está ligado a uma base nitrogenada. Ora, a base nitrogenada é a adenina, ora é a timina, ora é a citosina e ora é a guanina. Então, existem 4 tipos de nucleotídeos. Um nucleotídeo aonde vai a adenina, um nucleotídeo onde vai a timina, um que vai a citosina e um que vai a guanina. Então, essa fileira de nucleotídeos de um lado vai se ligar com a fileira de nucleotídeos do outro lado, porque vocês estão vendo aqui no desenho, né? É uma dupla fita de nucleotídeos, né? Uma dupla hélice. O DNA é capaz de autoduplicação. Cada vez que uma célula se divide, o DNA se duplica e aí esse DNA é distribuído de maneira equitativa nas células que se dividiram, tá? Então, tá aqui uma fileira de nucleotídeo, né? Então, aqui tá o fosfato, a desoxirribose e aqui tá a base nitrogenada. Aqui é o T, aqui é a guanina, G, timina, T, citosina, adenina e guanina. Então, essas bases nitrogenadas, elas se ligam de uma forma
que não, essa ligação ela não é ao acaso. A adenina sempre se liga à timina e a citosina sempre se liga à guanina e vice-versa. Então, nesse desenho aqui, ó, nós observamos essa ligação. Nessa fita primeira aqui de nucleotídeo, nós temos timina. Então, do lado de cá tem que ter adenina. Se aqui é guanina, aqui é citosina. Timina, adenina. Então, essas duas fitas se ligam através das ligações entre as bases nitrogenadas e depois elas se enrolam sobre si, formando essa estrutura aqui de dupla hélice, tá? Então, o DNA, através dessa sequência de nucleotídeos do DNA, é que nós vamos ter as nossas proteínas, a receita das nossas proteínas. E as nossas características físicas e fisiológicas são expressão de proteínas. A cor da nossa pele, nós produzimos uma proteína chamada melanina. Quanto de melanina cada indivíduo vai produzir? Essa informação está onde? No DNA. O nosso tipo de sangue, né? Tem uma proteína lá na hemácia que determina se o sangue do indivíduo é do tipo A, se é do tipo B, se é do tipo AB, se é do tipo O, né? Então, é uma característica fisiológica. Quem tem a receita, quem sabe que proteína aquele indivíduo vai ter, está escrito aonde? No seu DNA. O que é um gene? Um gene é um segmento, é um pedaço da molécula de DNA responsável por uma característica. Então, ao longo daquela molécula de DNA, existem vários genes, tá? Então, o DNA ele é formado por genes, possui todas as informações genéticas que coordenam o desenvolvimento dos seres vivos, tá? E o que vem a ser o cromossomo? O cromossomo é uma longa sequência de DNA que possui genes. Esse cromossomo, ele é o DNA é enrolado em proteínas, porque o DNA é uma molécula muito extensa. E então, para ele caber dentro da célula, o organismo compactou essa molécula de DNA. Então, o DNA ficou enroladinho, formando uma estrutura chamada de cromossomo. Então, o cromossomo é o DNA enrolado em proteínas do tipo estonas, tá? E o que é o genoma? O genoma é toda a informação genética do DNA. Então, todos os genes de um indivíduo formam o seu genoma. Só que, na verdade, a gente estuda o genoma de uma população. Então, voltando a falar do coronavírus, foi estudado o seu genoma, todos os genes que tem ali, né, na sequência do seu RNA, que é um outro tipo de material genético, muito parecido com o DNA, com algumas diferenças, vocês estudaram isso lá no primeiro ano. Então, tá aqui, esse cara aqui, ó, é o DNA, e eu tenho aqui dois genes, dois pedaços, eu tenho o gene 1 e eu tenho o gene 2. Esse DNA está enrolado, compactado, formando essa estrutura aqui chamada de cromossomo. Aqui o cromossomo está duplo. Por quê? Porque a gente viu lá atrás, o DNA faz autoduplicação. A informação que está escrita neste braço do cromossomo é a mesma que está escrita neste outro braço. Para quando a célula se dividir, esse cromossomo também se divide. E isso aqui fica em uma célula e esse aqui fica em outra célula. Então, todas as células têm a mesma informação genética, tá? Conceitos básicos da genética que a gente não pode esquecer. O que é um indivíduo heterozigoto? É um indivíduo que possui dois alelos diferentes. O que é o alelo? É o gene. Ele tem dois alelos diferentes, um alelo dominante e um alelo recessivo. Os genes são representados por letras do alfabeto. Letras maiúsculas, azão, gene dominante, letras minúsculas, azinho, gene recessivo. Então, aqui, esse pauzinho meio laranja aqui, laranja desbotado, está representando o cromossomo não duplicado. Então, aqui está exemplificando um indivíduo que é o quê? Heterozigoto. Ele tem genes, alelos diferentes, um dominante e um recessivo.
Já o homozigoto é o indivíduo que possui 2 alelos iguais, ou os 2 dominantes, azão, azão, ou os 2 recessivos, azinho, azinho. Então, cada um vai codificar uma mesma característica, tá? E o que é o locus gênico? É o endereço, é o local ocupado pelo gene no cromossomo. Tá vendo que o gene tem essa bolinha branca aqui, ó, o cromossomo, ele tem essa bolinha branca. Essa bolinha é uma cinturinha que todo cromossomo tem. Então, ele divide o cromossomo em braços. Então, se o gene está um pouco acima, um pouco abaixo, esse é o seu endereço, é o seu locus gênico, tá? Então, locus é o local ocupado pelo gene no cromossomo. O que é o cariótipo? O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula. Todas as células, no caso isso para a espécie humana, tá? Todas as células da espécie humana, menos as células sexuais, elas possuem 46 cromossomos, 23 pares. E eu ganhei metade do papis e a outra metade de mames, tá? Então, as células sexuais, que são os espermatozoides e óvulos, eles só têm metade do cromossomo de cada um, só 23. Por quê? Porque a hora que eu junto 23 cromossomos que vieram no óvulo com 23 cromossomos que vieram no espermatozoide, eu formo uma célula com os 46 cromossomos. Essa aqui é a célula ovo, que vai sofrer sucessivas mitoses e vai dar origem ao organismo. Então, essa célula com 46 cromossomos, com os pares de cromossomos homólogos, eu chamo de célula somática. Então, célula somática é a célula onde eu tenho os cromossomos aos pares, tá? Os 23 que eu herdei de mames com os 23 que eu herdei de papis. Eles se emparelham, eles formam pares, pares de cromossomos homólogos. Cromossomo homólogo, então, só tem na célula somática. Essa célula também é conhecida como célula diploide ou 2N. E as células sexuais, que são os gametas, óvulos e espermatozoides, só contém 23 cromossomos. São as chamadas células reprodutoras ou células haploides, tá? Ou células N. Cariótipo. Cariótipo é o conjunto dos cromossomos homólogos de uma espécie. Aqui é da espécie humana. Nós temos 23 pares de cromossomos homólogos e eles são assim, ó, numerados. 1, 2, 3, 13, 21, 22 e o par de número 23. Se for X, X é mulher. XY é homem, isso para a maioria dos casos, tá? Existem alterações cromossômicas onde o indivíduo nasce com esses cromossomos sexuais diferentes. A gente vai trabalhar isso mais tarde, tá bom? Então, o cariótipo normal do indivíduo da espécie humana, ele tem 22 cromossomos autossomos, que formam as células somáticas, e um par de cromossomos sexuais. Se for mulher, os cromossomos são do mesmo tipo, XX. Se for o homem, o cromossomo X e um cromossomo Y. Então, esse aqui é o cariótipo, é a foto dos cromossomos da espécie. Nesse caso aqui, é da espécie humana. Então, aqui está mostrando um cariótipo humano normal, tá? O que é alelo? Forma como um gene se manifesta. Como recebemos um gene do pai e um da mãe para cada característica, temos 2 alelos para cada característica. Esses genes podem ter características iguais ou diferentes. Por exemplo, para a cor do olho. Cor do olho, eu tenho um gene azão, que eu chamo de dominante, que dá a cor escura do olho. E eu tenho um gene recessivo azinho, que dá a cor clara. Então, aqui eu tenho os genes alelos. E vai ser a interação desses genes alelos que vai determinar qual é a característica do olho, tá? Qual é a cor desse olho. O gene dominante, ele só precisa aparecer
uma única vez para definir a característica, tá? Já o gene recessivo precisa aparecer em duplicidade para definir a característica, tá? Então, se o indivíduo for azão, azão ou azinho, azinho, eu falo que ele é homozigótico ou homozigoto. Já o azão, azinho é heterozigoto ou heterozigótico. Então, o hétero tem genes alelos diferentes, um dominante e um recessivo. São diferentes, não é que eu vou usar letras diferentes, não. É porque um gene é dominante, representado pela letra maiúscula, e um gene é recessivo, representado pela letra minúscula, tá? Então, a interação dos alelos é que vai determinar a cor, a expressão da característica. Então, tá aqui. Se o indivíduo tiver azão, azão ou azão, azinho, o olho dele vai ser escuro. Por quê? Porque o gene dominante só precisa aparecer uma vez para determinar a característica. Ele expressa o seu caráter mesmo quando vem aqui o alelo recessivo. Já o indivíduo, para ele apresentar o olho claro, ele tem que ter os dois alelos recessivos. Ele tem que ganhar um azinho de papis e um azinho de mamis, tá bom? Então, vai ser sempre a interação desses genes alelos que vai determinar a característica. Então, aqui, ó, tem um desenho de um cromossomo, aí aqui tá mostrando o locus, o endereço do gene azinho. Então, tá vendo? Eles ficam no mesmo locus em cromossomos homólogos, são genes alelos. Então, azinho, azinho, ambos se expressam. Bzão, bezinho, já estão em outro locus, em outro endereço, está na parte de baixo. O gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante. Então, aqui nesse caso, vai expressar o caráter desse gene aqui. Tá? Então, o que é o genótipo? É o genoma do indivíduo, são os genes, é o que você não vê. São as características genéticas desse indivíduo, tá? Então, é isso aqui, é o que está escrito lá no DNA. Então, o genótipo é o genoma do indivíduo. E o fenótipo? Observem, gente, observem bem, só muda uma letrinha aqui nessa palavra. O fenótipo é o conjunto de características que um ser apresenta. Tá? É o que você vê, né? Tá vendo que tá entre aspas? Porque nem sempre é o que você vê. Meu sangue é do tipo O. Eu não vejo, vocês não veem, mas eu posso fazer um exame e eu detecto a presença ou não de uma determinada proteína no meu sangue e eu sei que ele é do tipo O. É uma característica fisiológica, o meu fenótipo. Quando eu olho para a pessoa e vejo que ela tem a pele escura, então é um indivíduo negro, isso é o fenótipo. Se o cabelo dele é liso, é um fenótipo. A cor do olho é clara ou escura, é um fenótipo. O fenótipo, ele necessita da interação com o meio ambiente. Olha aí no seu braço agora, a cor do seu braço nessa porção aqui e na outra parte. São da mesma cor? Não são. Por quê? Nessa parte você pega sol, aqui você não pega sol normalmente. Então, são cores diferentes. Imagina sua bunda, branquinha, né? Com o resto do seu corpo. É um local que normalmente a gente não toma sol. Então, o fenótipo depende da interação do genótipo e do meio ambiente. E o que são heredogramas? Nós vamos trabalhar com heredogramas, tá? Heredogramas são representações gráficas das relações de parentesco entre os indivíduos. Então, esse desenho aqui que vocês estão vendo é a representação de uma família. Então, aqui, ó, o indivíduo número 1 e número 2. Bolinha representa indivíduos do sexo feminino, quadradinhos do sexo masculino. Risquinho aqui, ó, eles se casaram, tiveram uma união onde eles geraram filhos. Quais são os filhos deste casal? É a menina número 2, o rapaz número 3, o rapaz número 4 e essa menina número 5. Essa filha desse casal se casou com esse indivíduo número 6.
E eles tiveram o número 4, 5 e 6 aqui como filhos. Então, o indivíduo 5 é neto do indivíduo 1 e 2. E o indivíduo 6 é sobrinho do 3 e do 4. Essa outra filha aqui, ó, a número 2, filha desse casal, se casou. E teve também 3 filhos, 2 meninas aqui embaixo, a número 1 e a número 3, e um rapaz. Esses números romanos indicam geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Os indivíduos escuros, que aqui estão em pretos, que são os indivíduos afetados, é quem eu quero representar, é a característica que eu estou falando no exercício, tá? Então, aqui, ó, mulher não afetada, tá branquinho, o quadradinho é o homem não afetado, aqui uma mulher afetada, tá em escuro, né? Um homem afetado está em escuro. Quando vem dividido assim as cores, é o indivíduo heterozigótico para um caráter autossômico que está nos cromossomos autossômicos e não nos cromossomos sexuais. Quando vem esse risquinho aqui, ó, quer dizer que aqueles indivíduos já morreram. O traço, né, unindo a bolinha com o quadradinho é um casamento. Gente, precisa casar bonitinho, papel não. É qualquer união que gere descendentes, tá? Para genética só interessam os descendentes, porque nós estamos estudando a transmissão das características hereditárias. 2 risquinhos, casamento consanguíneo, casamento entre parentes, primos, tio, pai, filho. Gente, acontece, tá? Infelizmente. E aqui os gêmeos dizigóticos, que são aqueles gêmeos não idênticos. Aqui os gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, ou vão ser os 2 do sexo masculino ou os 2 do sexo feminino. E aqui a numeração, né, no heredograma. Então, o número romano indica a geração. Então, nessa primeira geração, o indivíduo 1 e 2. E eles tiveram 3 filhos, a segunda geração, os indivíduos 1, 2 e 3. Pessoal, é muita informação. Vocês têm que ir pausando o vídeo, fazendo anotações aí no caderno de vocês, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência que devagarzinho a gente vai conseguindo fazer tudo isso, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!